me referir aqui aos próximos momentos do mercado de seguros e a sua importância para a economia brasileira, como bem frisado pelo nosso ministro Gilmar Mendes, uma economia que tem plenas condições de não só desenvolver-se, mas ofertar a toda a população brasileira um outro patamar civilizatório. E o mercado de seguros é absolutamente central neste projeto de nação. Dados do mercado. 2022, crescimento do mercado de seguro de cerca de 10%, 2024, cerca de 4%, desculpa, 2023, cerca de 4%, 2024, cerca de 8% aqui, dados reais, ou seja, um crescimento sempre robusto, acima da inflação, isso tem sido a média nos últimos anos. Um número absoluto agora, provisões técnicas, ou seja, toda a riqueza que as entidades de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, enfim, aquilo que essas empresas recolhem da sociedade em plena confiança. Cerca de 1 trilhão e 800 bilhões de reais, o que equivale a cerca de 17% do PIB. Aliás, é isso o que a SUSEP faz diariamente, que é fiscalizar se está indo tudo bem com esse dinheiro, para que quando a população precise, nós precisemos, nossa tia, nossa mãe, nossa residência, precisemos da indenização, esse dinheiro esteja lá para que a função social do contrato de seguro seja cumprida. Então, são números absolutamente robustos, e esse é um mercado que vem se desenvolvendo e ainda tem muito mais para se desenvolver. Então, agora eu gostaria de tratar de conquistas que foram alcançadas no ano de 2024, sempre em muito diálogo das autoridades reguladoras com o mercado, aqui entendido como mercado ofertante e também o mercado consumidor, entidades representativas da mais alta qualidade que nós temos no Brasil, como a CNSEG, na figura aqui do presidente Diogo Oliveira, mas também outras tantas, como CNI, CNT, CNA. Este amplo apreço pelo consenso e pelo diálogo trouxe diversas conquistas institucionais no último ano que merecem ser aqui cravadas, porque elas são a infraestrutura institucional pela qual este mercado se desenvolverá nos próximos anos de maneira sustentável e muito mais amplificada em vários setores da sociedade que hoje ainda não consomem ou não têm acesso a algo tão importante quanto as garantias securitárias, previdenciárias e de outro tipo. Eu destacaria aqui, em primeiro plano, a Lei 15.040, que é a lei do contrato de seguro. Aliás, nada mais fazemos no mercado de seguros do que vender um contrato. É disso que se trata. Pode ser a nossa proteção ao nosso veículo, a proteção à nossa residência, a proteção o momento em que não mais estaremos aqui por conta da nossa morte. Isto tudo é, na verdade, um feixe de obrigações, um contrato. Esta lei, ela traz mais confiança para que os consumidores possam comprar mais contratos de seguro, porque ela traz prazos mais claros, ela traz obrigações mais definidas e, basicamente, a lei do contrato de seguro levou quase 2 décadas para tramitar no nosso parlamento. Mais de 200 emendas e proposituras de melhoria de redação foram a ela incorporadas, então certamente um diploma maduro que coloca o Brasil num patamar de organização institucional finalmente paralelo ao das principais economias do mundo, que é um dúplice modelo. Numa ponta, a regulação e fiscalização administrativa, na outra, uma lei específica para o contrato de seguro. Esta conquista é certamente não uma conquista da SUSEP, não uma conquista sequer do Legislativo, uma conquista da economia brasileira como um todo, que nós podemos falar com muito mais tranquilidade aos futuros clientes de seguro. Podem comprar, porque agora a sua compra estará muito mais confiável, com muito mais tranquilidade. A isto dá-se o nome de segurança jurídica. Segurança jurídica é a base para a decisão de investir. A decisão de investir é a base da inauguração de um ciclo virtuoso de crescimento. Nós tivemos aqui uma outra lei complementar, que organizou as associações e cooperativas para serem novos entrantes no mercado de oferta de proteção contra riscos. Isto aqui equivale também a uma outra conquista histórica
dado que nós tínhamos ali cerca de 3 mil associações que operavam à margem da tributação, da fiscalização e da regulação, mas faziam uma importante função, que era amenizar as incertezas de proteção patrimonial de uma parcela considerável da população brasileira. Na outra ponta, certamente, uma atividade econômica que opera sem tributação está, em realidade, exercendo uma competição injusta contra aqueles que são tributados, e no caso das seguradoras, tem que provisionar reservas técnicas e estão submetidos a uma série de custos regulatórios. Então, esta outra lei, ela não só traz novos ofertantes, as cooperativas, que têm uma longuíssima tradição e uma competência muito grande na oferta de bons produtos ao mercado, mas agora também toda a economia associativa, ela traz esta digamos, nova florada de empresas para o mercado e ela resolve uma antiga distorção que era uma competição injusta. Então, aqui, certamente, bases estruturais para um crescimento sustentável do nosso setor daqui para frente. Eu destacaria pela SUSEP a regulamentação administrativa, aquela que reordenou o mercado de previdência, tornando muito mais competitivo e transparente a possibilidade de o contrato ser fruído ao longo do tempo e certamente também toda a regulamentação do seguro do setor de transportes advindo da regulamentação, da necessidade de regulamentação da lei que reordenou o setor de transportes. Uma economia como a nossa, ela deve ter necessariamente um cuidado com esse importante setor, que é o setor de transportes e logística, porque nós seremos exportadores, continuaremos a ser exportadores do agronegócio, mas também seremos exportadores de alta tecnologia. É para isso que nós temos que ter um bom setor de transportes, e principalmente porque o setor de transportes integra uma economia continental como a nossa por dentro, e esta é uma tarefa para o século XXI nós termos definitivamente resolvido. E finalmente, agora eu falarei dos desafios. Aliás, eu chamarei esses desafios não de desafios, mas de novas conquistas que o setor, o ente regulador, o poder legislativo, que tem sido absolutamente primordial nesse diálogo, o poder judiciário, que nos oferece patamares e padrões de decisão, e as entidades do setor privado e as próprias empresas, nós em conjunto, porque é assim que se constrói um país, em conjunto, com diálogo e respeito pelo outro, nós enfrentaremos novos desafios que, portanto, aqui agora eu me permito chamar de novas oportunidades. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar as oportunidades para melhorar o setor propriamente dito por dentro dele. E numa segunda agenda, como o setor de seguros melhorado, ele pode melhorar outros setores da economia em encadeamentos econômicos que o grande economista Albert Hirschman chamaria de pontos de germinação. Como o setor de seguros, aqui incorporando previdência e todos os seus outros mercados internos, como este setor pode ser um grande ponto de germinação para a economia brasileira como um todo, inclusive para alcançar este patamar que o ministro Gilmar Mendes fez na sua apresentação, a alusão ao Brasil como um farol para o mundo do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Como melhorar o setor internamente como um todo? Em primeiro lugar, hoje nós discutimos a lei do seguro rural. Aqui nós temos condições de, em um diálogo muito franco e muito comprometido, organizar a maior certeza para o produtor rural de que ele estará garantido contra os seus principais riscos. Como o presidente Diogo Oliveira me ensinou recentemente, hoje o principal problema da agricultura brasileira não é mais o crédito. Essa foi uma batalha que nós conseguimos equacionar. Temos ainda certamente muito que avançar, mas essa foi uma batalha institucional que nós conseguimos vencer. Mas a proteção contra riscos é uma outra tarefa. Essa é estratégica e nós temos que nos dedicar a ela, e para isso hoje nós estamos empenhados neste debate para reformular o marco legal do seguro rural. Uma segunda agenda é, eu diria, não o seguro catástrofe, mas o sistema nacional de enfrentamento às catástrofes que incorpora o seguro como um dos seus instrumentos, como uma das suas ferramentas. Esta também é uma agenda que nós temos que construir amplamente, porque é impossível que nós aloquemos ao setor privado ou ao setor estatal unicamente a possibilidade de enfrentar as catástrofes que vêm por aí, que já estão contratadas, mas que a nossa ciência ainda não é capaz de identificar.
apenas para dar o dado do Rio Grande do Sul, o setor de seguros trabalhou muito bem, muito rapidamente e entregou aquilo que estava contratado, cerca de 6 bilhões em indenização. O problema é que a tragédia demandou cerca de 90 bilhões para a reconstrução do Estado. O restante, entre uma ponta e outra, teve que ser, enfim, objeto de atuação estatal. Nós temos que, certamente aqui, desenhar melhor as instituições para que as nossas estratégias de enfrentamento daquilo que vem por aí, elas estejam mais inteligentes, mais robustas, mais eficientes. Então, esta é uma grande agenda na qual o seguro certamente tem um papel a desempenhar. E eu diria aqui, não poderia deixar de mencionar ainda mais um evento patrocinado pela Prudential, a questão do seguro de vida universal, porque aqui nós temos uma possibilidade, aqui não demanda necessariamente mais lei, demanda ajustes na compreensão regulatória da SUSEP, do CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, da Receita Federal, de como nós organizamos uma leitura adequada sobre o que é de fato aquele conjunto de reservas no seguro de vida, de maneira a que nós possibilitemos que quando a pessoa esteja desempregada ou desalojada economicamente por algum tempo, ela possa sacar aquela reserva que ela própria acumulou como elemento para pagar a própria dívida ou a sua própria obrigação com relação ao seguro e não perder o contrato como um todo. Se nós equacionamos esse pequeno detalhe, nós conseguimos atrair muito mais gente para dentro das garantias securitárias e certamente trazermos para a vida das pessoas muito mais tranquilidade no momento em que não mais elas estiverem aqui, mas certamente as suas famílias poderão fruir desta comodidade que pode ajudar a reconstrução da vida em um momento muito difícil, que é o de perda de um arrimo familiar, de um ente querido. Então eu diria que essas são as melhorias estratégicas que nós temos que buscar por dentro este ano do mercado de seguros. E agora, como é que o mercado de seguros ele pode ser um indutor de outros setores da economia, ele pode ser um ponto de germinação para que nós melhoremos a qualidade da economia brasileira como um todo, que, aliás, tem apresentado nos últimos anos, o secretário Guilherme está aqui, Vinícius da SRE também está aqui, tem apresentado nos últimos anos robustos números de crescimento, ainda mais em comparação com inúmeros países na média mundial. Eu diria que nós temos duas grandes oportunidades aqui. A primeira é certamente a operacionalização da lei de garantias, que já foi inclusive regulamentada tanto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados quanto pelo Conselho Monetário Nacional, que, em poucas palavras, ela diz que cerca de 1 trilhão e 400 bilhões, que é a provisão de previdência privada, hoje gerenciada pela SUSEP, ela pode ser dada em garantia para novos créditos. Ou seja, nós estamos falando de cerca de quase 15% do PIB em crédito disponível hoje pela ordenação jurídica brasileira. Nosso desafio é fazer isso acontecer no site, no que fica na frente do cliente. É isso que é o nosso desafio, é um desafio operacional. Para isso, nós temos que incorporar certamente aqui as equipes e os profissionais que hoje trabalham no Open Finance, no Open Banking, no Open Insurance, fazermos uma grande aliança para que esta lei ganhe eficácia e assim a economia brasileira toda ela entre num novo ciclo de crédito certamente sustentável, certamente com muita vitalidade e segurança ao mesmo tempo. O setor vai entregar isto até o final do ano. Este é um compromisso que nós assumimos com toda a sociedade brasileira. E, finalmente, um outro eixo, um outro elo de encadeamento é do setor de seguros com a economia do baixo carbono, com o projeto de transformação ecológica. Acaba de ser promulgada a Lei 15.042 e ela traz no seu artigo 56 a obrigação de que as seguradoras devam investir uma pequena parte, 0,5% das suas provisões, a lei diz especificamente recursos das provisões, no mercado de carbono. Certamente aqui nós temos um grande desafio regulatório, não é simples, ninguém gosta, né, de estar andando numa determinada semana e vem uma afirmativa de que a gente tem que pegar um dinheiro que é nosso e colocar em outro lugar que nós não tínhamos pensado. Mas o fato é que aqui, certamente, a lei organizou uma política muitíssimo ampla, que é a política inteira do mercado de carbono, política esta que tem a possibilidade de colocar o Brasil num outro patamar em relação à transformação ecológica e nós dizermos ao mundo inteiro, em um momento no qual aqueles que
classicamente diziam que eram a segurança do mundo, que eram a tranquilidade das relações econômicas do mundo, mas hoje trazem insegurança com anúncios de tarifas, com anúncios de políticas que são bastante ameaçadoras para a estabilidade econômica como um todo, nós temos a condição no Brasil de dizer: nós continuamos comprometidos com a transformação ecológica, com o Acordo de Paris e com o aumento de qualidade nas relações econômicas e de produção. E aqui este desafio regulatório, mais uma vez, ele não é da SUSEP, ele não é do Conselho Nacional de Seguros Privados. O desafio de alocar esta provisão técnica para que ela seja um impulsionador da economia de baixo carbono com alta inovação tecnológica, ele é um desafio dos órgãos reguladores, das entidades de representação setorial, daqueles que comprarão esses ativos, daqueles que venderão esses ativos, do Poder Judiciário, das empresas, particularmente da academia brasileira, mas este caminho é um caminho que coloca o setor de seguros num outro patamar em relação à economia brasileira e a economia brasileira num outro patamar em relação à economia mundial. E, para finalizar, a economia brasileira, ou ela é para todos os brasileiros e brasileiras, nenhum brasileiro deixado para trás, ou ela não é ainda a economia que nós queremos. Nós temos que ter uma economia de alta produtividade, de sustentabilidade social, mas também com muito cuidado, de sustentabilidade ambiental, mas também com muito cuidado com a nossas desigualdades sociais. O Brasil já avançou muito nessa agenda, mas ainda temos muito por fazer. Este é o compromisso e a visibilidade, o prognóstico da SUSEP para este ano de 2025, que certamente há de ser um ano melhor do que 2024, no qual já tantas conquistas chegaram. Agradeço a atenção de todos vocês e não poderei ficar até o final, mas ficarei aqui certamente nos próximos minutos para ver este importantíssimo debate se desenrolar. Grato pela atenção de todos vocês. Muito obrigado.